Bom dia, galera. Começando aqui o nosso trabalho de ensino religioso. O nosso grupo vai falar sobre o Brexit. A gente vai fazer um estilo meio podcast, assim, uma coisa mais descontraída, falar nossas opiniões, e é basicamente isso. Espero que vocês gostem. Eu sou o Antônio Afonso, e aqui comigo no grupo eu tenho o Arthur Nitz, Isabela Ferrari, Diogo Linzer, Vinícius Piccoli. Se apresentem aí. E aí, gente? Boa tarde. Bom dia. E se alguém quiser falar um pouco aí sobre o tema, para já introduzir um pouco o tema para o pessoal que não está sabendo de nada, fiquem livres. Então, a gente vai falar sobre o Brexit, que é o movimento separatista da União entre a União Europeia, e sobre a Inglaterra, Irlanda do Norte, Como é que eu esqueci o nome? Não tô Reino acreditando. Unido no Reino todo, Unido! né? Isso, Reino Unido ao todo, isso, valeu. Separado do Reino Unido e a União Europeia, que eles já fizeram essa separação, ocorreu 31 de janeiro, e agora está ocorrendo um processo de 11 meses para decidir o que vai acontecer e quais vão ser os termos assinados. Sim, enfim, isso já está acontecendo desde 2016 e isso se intensificou principalmente com a entrada do Boris Johnson, que ele foi muito enfático em querer tirar o Reino Unido da União Europeia. Assim, a Theresa May, a ex-primeira-ministra do Reino Unido, ela renunciou ao cargo, mesmo que tenha entrado um novo primeiro-ministro do partido dela, ela renunciou ao cargo, principalmente porque ela teve uma grande falha em tirar o Reino Unido da União Europeia. Ela não conseguiu essa missão e aí a insatisfação entre os eleitores começou a ficar grande, ela decidiu renunciar. Enfim, é importante notar que o divórcio, entre aspas, da União Europeia com o Reino Unido não está sendo muito amigável, tá correndo meio várias brigas e ainda estão tentando definir os termos. É inclusive pior do que o divórcio dos meus pais. Mas enfim, a gente também vai a pena notar que esse sentimento de desejo pela separação da União Europeia com o Reino Unido vem mais dos ingleses, porque, para ser sincero, tanto os escoceses, quanto os irlandeses, quanto os gauleses gostavam de serem membros da União Europeia e muitos deles estão insatisfeitos com a saída do Reino Unido da União Europeia. Os ingleses, eles tinham dois principais pontos para advogar pela saída do Reino Unido da União Europeia. O primeiro ponto é que a União Europeia, nos últimos anos, ela tem tido um grande esforço de centralização das políticas entre os países membros dela, e ela tem deixado cada vez mais de ser um bloco econômico e ser mais um sistema federativo. A gente vê ao longo desse século que foram criadas coisas como o Parlamento Europeu e várias outras coisas do tipo, que os britânicos eles acham que são, de certa forma, ameaças à soberania nacional britânica. E esse é um dos pontos que eles advocavam na hora de apoiar a saída da União Europeia. Outro principal ponto que eles falavam muito sobre é as políticas de imigração da União Europeia. A União Europeia tem recebido muitos imigrantes e refugiados, principalmente na Alemanha e França, e também Suécia. E a União Europeia, o Reino Unido sentia que muitos desses refugiados acabavam caindo na Inglaterra, muitos acabavam indo direto para a Inglaterra por causa das políticas migratórias da União Europeia, e esse é o outro principal ponto de descontentamento dos ingleses em relação à União Europeia. E ao longo desses 4 anos já eles tentaram se separar baseado nisso e conseguiram agora. Se alguém mais aí quiser dar uma palhinha, fiquem livres. Então, eu também acho muito interessante que há pessoas que dizem que esse movimento da Inglaterra, Caramba, mano, como é que eu esqueci sempre o nome? Do Reino Unido. Do Reino Unido tá se separando da União Europeia. É uma ideia da Inglaterra, é uma iniciativa da Inglaterra também se separar do Reino Unido, desfazer o Reino Unido. E é algo assim, que é inusitado. Eu não tinha pensado nisso até na hora que eu ter pesquisado isso daí. O que vocês acham aí, mano? Mas eu acho que, sabe, independente ou não de se separar, ou o Reino Unido se separar da União Europeia, ou a Inglaterra se separar, enfim, virar países separados, sabe, vão ter consequências gigantescas economicamente. Por exemplo, quando teve a aprovação do Brexit, várias empresas já mudaram suas sedes para países como Holanda e França, porque eles não querem sentir
a libra esterlina, ela perdeu o valor em frente ao dólar e ao euro. Enfim, quem quiser cumprimentar. A verdade é que assim, né, corrigindo o que falaram, a Inglaterra ela tem mantido um pulso firme sobre os países das Ilhas Britânicas há bastante tempo já. Isso Sim, vem sim. desde Desde sempre, mano. desde o século XVIII. E, na verdade, a Inglaterra tem total interesse em manter tanto a Irlanda do Norte, quanto a Escócia, quanto Gales dentro do domínio dela. Mas o movimento separatista escocês, ele vem aumentando, a força dele vem aumentando ao longo dos anos, e a separação do Reino Unido da União Europeia foi meio que a gota d'água para eles. E com certeza a estabilidade do Reino Unido vai sofrer um baque depois desse acontecimento. Eu duvido, para ser sincero, que o Reino Unido vá se separar, pelo menos no futuro próximo, mas é uma possibilidade. Falando sobre a Libra Esterlina não perdeu muito valor, inclusive ela teve algumas altas recentemente, até porque a Libra Esterlina sempre foi mais valorosa que o euro, e isso também era um dos pontos pelo que os britânicos advocavam na hora de apoiar o Brexit. Mas realmente, o baque econômico que a Inglaterra vai sofrer é inegável. Você tem tanto uma zona de livre movimentação quanto uma zona de livre comércio, sempre ajuda. E realmente os britânicos vão sofrer um baque. E a gente também tem que lembrar do que o Brasil vai sofrer, porque o Brasil acabou de assinar diversos acordos com a União Europeia, e realmente uma das maiores economias da União Europeia abandonar esse acordo realmente não é bom para o Brasil. Mas continuando, sem relacionar o Brasil, recentemente fui pra Inglaterra, foi antes do Brexit, mas é bem recente ainda. Quando fui pra lá não tinha nenhum protesto, não vi nada, nenhuma pessoa tentando fazer protesto e tal. Tava tudo tranquilo, normal, aparentemente. Eu fui pra Londres e não vi nenhuma ação de nenhum grupo, nada. Mas acredito que, já que 52% é a favor do Brexit, dos ingleses, acho que a população não está tão descontente assim com o governo. E o que vocês acham sobre 52%, isso? Mano, acho que vamos considerar que tem uma grande parte que não tá contente com isso, né, meu? Mas a maioria tá a favor. Mas a maioria, menos, justo. A gente tem que levar em consideração também que esse número, na verdade, é 52% do Reino Unido. Mas se a gente pegar na Inglaterra, como eu falei, esse número já é bem mais elevado. Deve ser. Mas se a gente levar em consideração que o último governo, o que levou à renúncia do último governo foi a falha no Brexit, o Boris Johnson ele tem alguns cartuchos para queimar nos próximos meses para manter a imagem dele boa, pelo menos manter um bom suporte tanto na Câmara Baixa do governo quanto na Câmara Alta. E isso vai dar um respiro pro governo dele por enquanto. Então, né, mano? Ele queria se separar assim brutalmente. Tipo, ele falou, mano, eu quero me separar e eu não ligo pras consequências que tiver. Aí ele falou que nem queria ter acordo, né? Nem queria ter acordo. De novo, como o divórcio dos meus pais. Então, continuando, seria interessante a gente comentar um pouco sobre as negociações e como foi esse processo e como tá sendo ainda. Assim, mano, o processo por causa desse pensamento do Boris Johnson, que ele queria sair sem nenhum acordo. Sem nenhum acordo concreto, mano, eles saíram, mas eles estão agora eles estão fazendo o acordo. Esse processo que vai ter depois do dia 31, de 11 meses de discussão sobre o que vai acontecer. Agora, o Reino Unido está seguindo ainda todas as leis que a União Europeia impõe. Lembrando, né, que é isso aí. Afonso tá morrendo. Calma aí, Afonso. Calma, Afonso. Respira, mano. Não, mano, mas então, que eu ia falar que, tipo assim, que já que tá há muito tempo, o Boris Johnson já é o terceiro ministro que tá lidando com o Brexit, entendeu? Terceiro? Um renunciou, é o terceiro. Não, sim, tipo, sério? É o terceiro. Porque um renunciou, aí depois a Theresa May renunciou e aí ficou pro Boris Johnson. E aí o Boris Johnson falou, não, vamos acabar logo com isso, entendeu? Então ele falou, a gente vai sair, literalmente ele falou isso, a gente vai sair com o Brexit duro. Tô nem aí. Ele ia sair de qualquer jeito do Brexit, entendeu? O Reino Unido vai ter que pagar 30 bilhões de libras. É verdade. 45 bilhões de euros.
pra União Europeia. É verdade, mano, tinha esquecido completamente isso daí, meu. Dá Ô, mas 170 bilhões de reais, né? mas quem foi o primeiro, mano? Não lembro disso, não. Deixa eu ver aqui. Eu sei que foi. Ele renunciou, a Tereza, Boris. Eu sei que a Tereza ficou 3 anos no cargo, né? Antes de renunciar. Ela ficou 3 anos, apresentou vários projetos lá, todos foram recusados pelo parlamento. E o projeto que o Boris Johnson apresentou para o parlamento, que ele aceitou, praticamente foi todo feito pela Tereza. Não, basicamente foi feito pela Tereza. Ele mudou só umas coisas outras. Ele só mano. falou, mano, esse aqui é meu agora. Deu pro parlamento, falou, mano, agora tá suave. Uma clara questão de machismo na política, né, mano? Sendo sinceros, assim. Afonso, sabe qual é o nome do ministro antes daquele também? Não, Diogo, eu não lembro o nome do ministro antes da Theresa May. Theresa May. David Cameron. Boa! Eba, Aê! Parabéns, mano. Finalmente tem alguma coisa. Valeu, Isa. Obrigada pelas palmas. Tá, então, o David May aí, o que ele fez? David May. É David May? Não, é Tereza, menino. É verdade. O famoso David May. Quem vocês acham que mais ganhou? Reino Unido ou a União Europeia? Ou quem mais perdeu, né? Pô, Olha, idealizando assim, seria a Inglaterra, mano. É o Reino Unido. a gente tem que olhar assim, que é até uma disputa moral no começo, porque a Inglaterra era, digamos assim, atacante, a Inglaterra ela ganhou uma moral agora, e no curto prazo ela também ganhou, a Libra inclusive valorizou, vai abrir novas vagas de emprego, mesmo que para os britânicos, mesmo que algumas empresas saiam de lá, e a União Europeia perdeu uma das suas maiores economias, sem dúvida, mas ao longo prazo talvez a União Europeia, a Inglaterra comece a perceber talvez um crescimento menor na economia, alguma coisa assim, né? Saiu de um dos maiores blocos econômicos do mundo. Mas eu sei que eles estavam lucrando pra caramba já, mano. Eles estavam tendo um lucramento excessivo que com a União Europeia eles não estavam conseguindo maximizar alguma coisa assim, mano. Maximizar. É que eu acho que sem a União Europeia o Reino Unido vai ganhar mais 5 bilhões por ano. Alguma coisa assim. Vai ganhar muito mais dinheiro com a saída da União Europeia. Então, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Que tem mais burocracia quando você está dentro de um bloco econômico tão integrado quanto esse. Desde, sei lá, para comprar um carro até abrir uma empresa. A gente tem que lembrar também que parte do dinheiro do contribuinte inglês ia para a Europeia também. E então, algumas coisas realmente a Inglaterra ganhou. Mas não só a Inglaterra, o Reino Unido em geral, né? A gente fala Inglaterra, mas no geral o Reino Unido. Né? Sim. Eu acho que mais a longo prazo, com certeza, eu acho que o Reino Unido vai ser pior. Mas por enquanto os efeitos do Brexit não estão sendo sentidos, né? É muito recente isso daí. A gente tá gravando dia 28. Não deu nem um mês. Nem um mês ainda. E tem muito termo ainda pra ser assinado e discutido. E aí, Isabela, o que você acha que vai acontecer com a economia inglesa? Também, né, nas coisas de exportação e importação, porque as taxas disso vão aumentar. Verdade, né? Esse aí já tá também na parte. Provavelmente já tá também calculado na parte que a Inglaterra vai ganhar mais. Quanto era mesmo? 5 bilhões de libras a mais? E tem que pensar na parte do fornecimento de combustível, energia, a parte de, sabe? Então, energia não tanto, porque o Reino Unido ele tem grandes usinas de hidrelétricas em Gales, que são usadas para energizar o Reino Unido inteiro, e se eu não me engano eles não importam energia. Só com certeza outros produtos, tanto produtos ingleses indo para os países da União Europeia, quanto países europeus indo para a Inglaterra, para o Reino Unido, com certeza vão ganhar novas taxas, e realmente isso vai ser uma grande desvantagem na Inglaterra, muito mais do que para a União Europeia, com certeza. E você, Afonso, você acha que agora que o Brexit foi aprovado, essa crise de imigrantes, pelo menos no Reino Unido, né, eles vão barrar os imigrantes agora? Como é que vai funcionar? Como que você acha? Olha, eu acho que eles estão caminhando para isso. É uma coisa que o povo britânico tem reclamado bastante nos últimos anos. E eu não acho que vai ser um efeito direto da separação,
Mas com a separação vai ser possível aplicar as políticas que eles queriam aplicar, essa é a questão. Porque a União Europeia tinha várias restrições em relação à política migratória, e eu acho que agora o governo britânico, se não tiver uma grande vitória trabalhista nos próximos anos, se continuar com o Partido Conservador, a gente vai ver sim grandes restrições na imigração para o Reino Unido, porque é o que a gente vê que o povo britânico está pedindo. É claro que isso depende de uma não vitória do Partido nas próximas eleições, mas eu acho que é basicamente isso. Mas, assim, se você pensar bem, a maioria das consequências que eles vão ter vão ser prejuízos. Porque, tudo bem, eles vão ter a liberdade que eles queriam em poder, por exemplo, controlar a fronteira, enfim. Porém, eu acho que eles vão, por exemplo, ter várias empresas que vão sair de lá, bancos, e o prejuízo pode ser muito maior do que eles estão calculando, mas isso a gente só vai ver com o tempo, sabe? Tudo vai depender, na verdade, dos acordos que eles vão fazer também, porque muito do que as empresas prezam, às vezes não é nem uma integração entre países, o que as empresas mais prezam na hora de fazer um investimento é a estabilidade de um país. E realmente o ritmo dos acordos nos próximos meses vai ser um grande fator definitivo na hora das empresas verem se está um país saudável para continuar as operações ou não. Então o Boris Johnson agora ele tem que puxar os freios, deixar de ser um relâmpago Marquinhos, porque ele tem que transmitir para os investidores que a Inglaterra continua sendo um país estável e seguro para investimentos. E ser muito incisivo nas negociações, talvez levante uma bandeira vermelha. Sim, mas também porque, sabe, puxando um pouco ali de trás, que várias empresas já estão saindo, por exemplo, bancos e empresas principalmente automobilísticas. Elas estão saindo porque é um mercado que é muito afetado pela economia do país, né? Do país e do bloco, né? Então, mas o problema é que são majoritariamente empresas europeias, sabe? Não são empresas de outras partes do mundo. Sim, se a gente considerar também a parte Não, oriental. mas, por exemplo, uma empresa que... Exatamente. Empresas automobilísticas orientais. Por exemplo, a Nissan. Por exemplo, alguns anos atrás, quando eu estava vendo esse assunto, eles estavam visando em já sair, porque eles estavam com medo, entendeu? Então, não dá para saber se isso vai afetar a economia de um jeito catastrófico ou só vai ficar estável. E por isso que as empresas não querem correr o risco. Então tem exatamente por isso. Exatamente por isso que o Boris Johnson ele tem que passar uma impressão muito mais estável de um país que sabe o que está fazendo e levar as negociações de forma cada vez cadenciada e planejada para as empresas perderem esse medo, essa incerteza e continuarem no país. Porque o Boris Johnson, não porque vai continuar a mesma coisa, mas depende do governo passar a impressão de que vai acontecer a mesma coisa. E se o governo passar a impressão, a consequência disso é que vai acontecer, entendeu? Mas você tá achando que tá passando a impressão certa? Porque... Tudo vai depender de como as negociações agora vão ser conduzidas. Porque pelo menos pelo meu ponto de vista, tá muito desorganizado, sabe? Eles estão... agora que eles conseguiram resolver finalmente esse processo do Brexit, mas, sabe... É algo ainda muito recente, É algo ainda muito recente, porém parece um pouco desorganizado, no meu ponto de vista. Então a gente tem que ver depois do susto inicial, né? Isso é verdade. Isso é verdade, a gente vai ter que esperar. Pra finalizar toda a nossa conversa que a gente teve, vocês acham que tem a possibilidade de talvez o Reino Unido integrar novamente na União Europeia? O Reino Unido não, mas tem a grande possibilidade de algum país se separar do Reino Unido, em especial a Escócia, nos próximos 20 anos, e voltar ao Reino Unido. Algum país se separar do Reino Unido e se unir à União Europeia em substituição, isso sim tem grande possibilidade. Eu sei que tá tendo uma disputa gigante lá na Escócia, que eles estão tendo realmente um peso, que eles querem um novo plebiscito de independência. Eles estão pressionando pra caramba sobre isso. Então, o último plebiscito deu na casa dos 40% de desejo de separação, mas eu acho que com os acontecimentos recentes seria o suficiente para dar mais de 50%, e aí ver
se a Inglaterra levaria, digamos assim, o resultado do plebiscito ao pé da letra, digamos assim, e iniciaria os processos de até decolonização, é uma palavra ruim para isso, mas enfim, ou se eles simplesmente ignorariam. Por exemplo, aconteceram em vários plebiscitos ao redor do mundo que o governo mete a famosa carta que era só uma consulta, não era bem um plebiscito. Sim, sim. Mas ainda é provável. Mas é isso aí, né? Então eu acho que é isso, galera. Eu também, mano. Acho que a gente falou bem sobre o assunto. Isabela, tem algum ponto final que gostaria de comentar? Pior que não. Tá bom então, mano. É isso, gente. Valeu. É isso aí, valeu, galera. Falou. Valeu. Obrigado.